Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Mesmo que pareça impossível e que ninguém mais acredite, mesmo que me falem acabou, não tem mais jeito nem solução. Misericórdia girar, não vou desistir, pois eu sei que sua misericórdia girar. Vou entregar a minha vida, me deixar iluminar pelos raios da misericórdia. Boa tarde, caríssimos ouvintes e amigos da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino. Estamos iniciando o nosso terço da Divina Misericórdia nessa primeira semana do Advento, momento bonito da nossa igreja, um momento que nos preparamos para receber o Senhor Jesus, que vem no Natal. Nós hoje vamos falar sobre um tema interessante, que eu acho muito interessante porque chama a atenção. Assim como o nosso Senhor veio pequeno na manjedoura para depois fazer essa obra enorme que nós conhecemos, Deus também tira muito das coisas pequenas. O pouco, Ele faz muito, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Comigo aqui, hoje, de maneira especial, o nosso amigo Robson Alencar, isso, que está aqui substituindo o nosso amigo Silvio Júnior, não é isso, Robson? O Silvio perdeu a sua mãe hoje, nós lamentamos, a dona Horacir, e vamos, né, na nossa primeira dezena colocar essa intenção da dona Horacir, e comigo aqui e junto com o Robson Alencar também a nossa querida Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Diácono, sua bênção, uma alegria estar aqui novamente. Vamos então iniciar o nosso texto invocando o nosso Deus, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Denise, quais são as nossas intenções para essa nossa primeira dezena? Diácono, rezamos por todos da Rádio Catedral, Isabel Cristina Pereira Teles e Raquel Cristina Pereira Teles, Manuel Jorge Barbosa Alves, Luiz Rodrigues e família, Priscila Alvarenga e família, Maria Luísa Lages, Roberto Fernandes, Cátia Bento e família, Maria de Fátima, Maria Célia Viana de Souza, Dalci, Aureni, Tânia e Pedro Vitor, Orlanda Neres Correia Soares e Cátia Bento. Também rezamos nessa intenção pela mãe do Silvio, a dona Horaci, você falou aí, né? Nem escutei, acho que não. Não, ainda não. Ainda não, mas eu vou rezar essa primeira na intenção dela também. Rezo também na intenção da minha esposa Isabel, que está com problemas de gastrite, de variação de pressão. Rezo por toda a minha família, pela comunidade da Basílica de São João Batista, pelo nosso pároco, Cônigo Márcio, nossos sacerdotes e os diáconos que servem comigo nesta paróquia, por todos aqueles que participam da celebração da palavra todas as terças-feiras comigo e por todas as pessoas que se confiam às minhas orações. Denise, o que é que Santa Faustina nos fala no seu número 296. 296. O que é que ela nos diz aí no 296? Jesus assegura a Faustina que sua fragilidade não representa impedimento algum para a ação divina. Pelo contrário, ele se utiliza justamente dessa fraqueza para revelar o seu poder e sua misericórdia. Ele a encoraja a não temer o seu próprio limite, porque aquilo que ela não consegue realizar, ele completa. Assim, ele transforma a incapacidade humana em espaço para a sua obra. Isso é fantástico de Jesus, ele consegue retirar muita coisa do quase nada. Nos seus milagres, na sua vida, nas suas ações, Jesus transforma a fraqueza em espaço de ação divina. É um Deus que gosta do que é frágil, do que é pequeno. Quando Jesus diz a Faustina que a sua fraqueza não o impede, ele está revelando um princípio espiritual essencial, muito importante. Deus não depende da força humana para agir. Pelo contrário, dependemos dele. Ele não depende de nós. A fraqueza não é a ruína diante de Deus. O Paulo diz até isso, né? Que bonito do Paulo, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. É ponto de partida a fraqueza. O que a alma não consegue sustentar, Jesus sustenta. O que ela não consegue realizar, Jesus completa. Meditar isso é deixar cair de nossas mãos tudo aquilo que tentamos fazer por conta própria, acreditando que devemos estar à altura para seguir a Deus, para seguir o Senhor. Jesus não espera a capacidade de ninguém. Na verdade, ele espera entrega, total entrega nas suas mãos. A fraqueza oferecida com confiança se torna um altar. Ali é ele que manifesta quem é, aquele que faz muito quando nós só temos pouco. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão.
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Está comigo, também está contigo, né, Denise? Está sim. Poxa, nessas horas difíceis, Deus não abandona a gente, né? Por Jamais. mais, por pior que seja. Hoje eu estou passando um dia difícil, rapaz, com tantas coisas, mas eu estou sentindo, quando venho aqui eu começo a sentir a presença dele, o coração acalma. Quais são as nossas intenções para essa segunda dezena? Pedimos pela saúde de Aureni, Dalci, Jurema, Tânia, famílias Almeida e família Monteiro, e Pedro Vitor, Maria de Lourdes Rodrigues da Silva, Leonardo Luiz, famílias Monteiro e Almeida, Tiago de Carvalho Souza, Lívia de Carvalho Souza e Almir Bastos de Carvalho. Também por Custódia Alves e família, Ana Beatriz e família, Maria Salete, Pedrina Moreira Silva, Dejaneira Guilherme da Silva Faustino e família, Emanuel Afonso. O que é que Santa Faustina nos fala no seu parágrafo 435? Jesus explica que não fundamenta sua obra na habilidade ou força humana, mas na condição pobre e miserável da alma que confia nele. É dessa miséria que ele extrai aquilo que mais lhe agrada. Ele opera não porque a alma é capaz, mas porque ela reconhece que nada pode sem ele. É nesse reconhecimento humilde que ele encontra liberdade para agir. Então, Jesus não fundamenta suas obras na nossa força, mas na nossa miséria entregue. Aquilo que a gente sai, que gira de dentro de nós. Nenhum homem é capaz de conseguir absolutamente nada por suas próprias forças. Nós até, lógico, que participamos da obra, fazemos a nossa parte. Eu gosto muito de colocar isso. Nós fazemos aquilo que é possível, o impossível a gente deixa para ele fazer. Aqui Jesus revela o movimento mais desconcertante da misericórdia. Ele não opera porque estamos aptos. Ele não opera porque nós somos capazes. Ele opera porque somos necessitados. Isso é compaixão, isso é misericórdia. Na lógica divina, o mérito não está na força, mas na sinceridade humilde dos nossos corações. A alma que reconhece a sua miséria deixa de competir com Deus. Ela se abre
se esvazia e deixa o espaço para ele ser Deus. Quando Jesus diz que tira da miséria aquilo que lhe agrada, ele está nos ensinando que a miséria não é inútil, ela é fértil quando oferecida. Nós não somos fracos como estamos passando por alguma dificuldade. A nossa fraqueza é o local onde Deus opera. A alma que apresenta a Deus suas pobrezas em vez de escondê-las entra num dinamismo profundo de graça. É como se ele dissesse: Senhor, eis o pouco que sou e faz o mundo o muito que só tu podes fazer. E olha, eu tenho experiência própria na minha vida. É nessa hora que você vê que ele vai fazer. Pode demorar um pouco, às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas ele vai operar na vida da gente, não do jeito que a gente quer, concordo com isso, mas do jeito que é melhor para nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Deus que nunca falha, nunca me abandonou. Em meio à tempestade Ele me abrigou e me colocou em um lugar seguro. O Deus que nunca falha é amigo fiel. Escuta quando chamo em minhas orações. Não tenho segredos, com Ele eu não tenho medo. Não falhou com Moisés, que o mar atravessou. Não falhou com Daniel, e na cova o livrou. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. Poderoso em meio às guerras, Ele tem todo o poder. O meu Deus nunca falhará, posso crer e descansar é por mim. Meu Senhor, em Ti confio. O meu Deus nunca falhará, posso crer. Meu Deus nunca falhará. O meu Deus, que eu sei que também é o seu Deus, não falha. É só a gente estar preparado para conversar com Ele. Denise, o que nos fala? O que temos de intenções para essa nossa terceira dezena? Rezamos por Ana Lúcia, Maria da Glória, Leonardo Luiz, João Carlos Abreu, Denise Gomes e também por todos que estão aqui enviando no nosso Facebook, né? No YouTube também.
E o Instagram, né? Todas essas intenções também serão colocadas. Eu também oro nesse instante pelos paroquianos, pelos meus paroquianos. Nós temos alguns paroquianos que nos pedem orações. Eu não vou citar nomes porque são muitos, mas eu quero rezar por eles, especialmente por aqueles que estão passando por dificuldade maior lá da nossa Basílica de São João Batista, né? Que a graça de Deus chegue até eles, que eles tenham paciência para conseguir esperar essa graça, porque a graça não vem enquanto... Isso é importante, olha, a graça não vem quando você quer, a graça vem quando Deus quer. O que nos diz Santa Faustina no nosso parágrafo 723? Jesus declara que quanto menor e mais humilde a alma se reconhece, tanto mais ele pode atuar nela sem obstáculos. A verdadeira pequenez, a consciência sincera de depender totalmente dele, atrai profundamente o seu coração. Na alma pequena, ele encontra disposição, entrega e espaço para realizar o que deseja. Pode parecer uma coisa inconsequente ou até estranha de entender, mas a verdade é essa: quanto menor a alma se reconhece, mais livremente atua Jesus nela. Ou seja, quanto mais frágil, né? Bem-aventurados os simples de coração, não é isso? A pequenez é uma atitude interior, é saber-se dependente, pequeno, de incapaz sem Deus. Eu sou incapaz se eu não estiver com Deus junto de mim. Aquilo que eu possa fazer sem Deus não é durável. Aquilo que eu faço sem a vontade de Deus pode ser quebrado. Aquilo que eu faço sem a vontade de Deus é coisa humana, não é coisa divina. Não é autodesprezo, não é se comiserar, como a gente diz, dessa alma. Olha, azar, eu sou tão... Não é isso. Mas lucidez espiritual. A alma pequena não disputa espaço com Deus. Por isso, ela encontra nele um lugar para repousar e agir. A grandeza humana frequentemente cria barreiras pequenas. A pequenez remove os obstáculos, não é isso? Nós criamos barreiras, a gente sonha grande quando não pode sonhar grande. Às vezes a gente tem que caminhar para um lugar pequeno, por uma coisa menor. Os nossos sentimentos às vezes são mais humanos do que espirituais. Meditar esse parágrafo é ouvir Jesus dizer: deixa-me ser grande na tua vida, ser apenas pequeno e confiante. Confia e deixa que eu faça aquilo que não é possível. A pequenez é um convite contínuo para descansar nos braços de Deus. Quanto mais o coração se faz criança, mais Jesus pode ser pai. Quanto mais o coração deixa de se apoiar em si, mais Jesus opera livremente. Essa pequenez de que eu falo atrai Deus como perfume espiritual. É onde Deus encontra pequenez verdadeira, e onde ele encontra pequenez verdadeira, ele faz nascer as obras que nenhum esforço humano poderia produzir. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água,
que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha, essa música que o Robson botou aqui é antiga, rapaz. Eu tô ficando velho, bicho. Eu acho que essa deve ter, Robson, deve ter uns 30 anos, né? Por aí. Mas é muito bonita a música. Denise, o que nós temos aí para meditar nessa nossa quarta dezena? As intenções, né? Pelo dom da vida de Elisa Bernardino, Elaine Horácio de Carvalho e Adriana da Costa. Eu te falei meditar, mas era intenções. Eu tô meio... Eu hoje tô precisando de Deus me encher o coração. Tem que ficar bem pequeno, porque eu tô distraído. Mas eu entendi, fica tranquilo. Eu tô distraído. O que Santa Faustina, então, nos diz agora sim, nessa quarta meditação, no 1487? Jesus ensina que a miséria da alma, em vez de afastá-lo, torna-se um recipiente que ele mesmo preenche com graças abundantes. Ele não exige perfeição, mas confiança. Quanto mais a alma admite sua pobreza e se entrega com confiança, mais ele derrama seus dons. A miséria reconhecida e oferecida a ele se converte em lugar de encontro e de plenitude. A miséria da alma é o recipiente onde a misericórdia é derramada. Eu escutei essa frase há muito tempo, eu acho muito interessante ela. A miséria da alma é o recipiente onde a misericórdia se derrama. Esse parágrafo revela um mistério lindíssimo, né? A miséria não é obstáculo, a miséria é um vaso onde a gente coloca a graça de Deus. A alma que reconhece a sua pobreza interior, seus limites, pecados, quedas, fragilidade, não por desânimo, mas por verdadeira confiança, abre diante de Jesus um recipiente profundo. É ali que ele derrama as suas maiores graças. A graça não flui para espaços cheios de si, né? Inchados. Ela se derrama naturalmente onde encontra vazio, pobreza e sede. Quando Jesus diz que enche a miséria com sua graça, ele está nos dizendo que não exige perfeição, mas confiança que se apoia nele, mesmo naquilo que mais envergonha. Dizer a Jesus, Senhor, é só isso que tenho, permite que ele responda, é exatamente aí que eu quero atuar. A miséria oferecida com amor se torna fonte de abundância divina. E eu quero chamar a atenção, caríssimo amigo e ouvinte da Rádio Catedral, para você que está escutando a gente e que pode estar passando por uma doença grave, por um problema sério na família, por uma dificuldade no trabalho, por uma dificuldade na vida. Nesse momento em que você se sente frágil
é o momento em que você realmente é forte, porque Deus está do teu lado, Jesus está junto de ti. Não fique abalado, espere com tranquilidade. Isso é muito importante. Um católico, um cristão não se desespera. Como Jesus pede para nós, não tenham medo. E não ter medo é nesse sentido, de nós nos colocarmos diante dele e pedir que ele atue nas nossas vidas, mesmo quando a gente pensa que mais nada vai dar certo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Se abandonar na mão de Deus, Ele vai nos dar força. Denise, o que nós vamos... Quais são as nossas intenções para essa nossa quinta e última dezena? Rezamos pelo nosso amigo Antônio Carlos Martins, né? Na sua recuperação. Sim. E também pelas almas de Ririnéia Sebastiana Pires de Jesus e pela mãe, né, do nosso amigo Silvio Júnior, Horacir Luísa de Almeida. Força para o nosso amigo Silvio Júnior. Já perdi minha mãe. A gente perde, é lógico que a gente perde muitos amigos, né? Mas perder mãe é duro. Mesmo que seja velhinha, né? Eu perdi minha mãe também velhinha, ela estava com 97 anos. Eu pensei assim, não vou sentir muito, não. O quê? A gente sente demais, né? Mãe tem uma expressão muito grande na nossa vida. O Antônio Carlos também, vamos rezar por ele. Ontem conversei com o Antônio Carlos, ele está melhorando. Hoje ele já me passou um laudo dele muito melhor. Então, vamos pedir que Deus continue atuando na vida dele. E o evangelho de hoje, amados, ele nos fala sobre fazer o que se pode com o pouco que se tem. O evangelho nos recorda o poder dos pequenos gestos, das palavras generosas, da ajuda despretensiosa, aquela que oferece sem medir valor. Vai dentro totalmente do nosso tema de hoje. Do pouco, Deus faz muito.
E o que é que o Evangelho nos fala, Denise? O Evangelho desta quarta-feira, que está em Mateus 15, do 29 ao 37. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos seus pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. A abundância de Deus, ou seja, de 5 pães e 2 peixes, ele encheu, alimentou todo mundo e ainda sobrou. O Evangelho de hoje nos recorda isso: pequenos gestos, as palavras discretas, o cuidado silencioso, aquilo que fazemos sem plateia, sem glamour, tudo isso é matéria-prima para a força milagrosa de Jesus. O menino tinha só 5 pães e 2 peixes, uma pequena coisa que ele oferta. Os apóstolos até tinham falado: não temos pão, mas o menino já veio com pão e com peixe, aumentou né? E Jesus multiplica tudo isso. Nada disso aparece no noticiário. Isso não rende aplauso, essas coisas milagrosas, né? Não impressiona, mas é o pouco que ele quer para operar o muito que não podemos fazer sozinhos. Bastam 5 pães e 2 peixes para que uma multidão seja alimentada e ainda sobrem 7 cestos. Carregamos frustrações porque no lugar de ocuparmos, não conseguimos, no lugar que ocupamos, não conseguimos mudar o mundo. Porque acreditamos que uma andorinha só não faz verão. Porque deixamos de dizer uma palavra boa com receio de dar conselho. Jesus, porém, inverte essa lógica. O grande nasce do pequeno e ele assume a maior parte do milagre, desde que entreguemos a nossa parte, ainda que mínima. Deus não nos pede o impossível, pede apenas o pequeno que cada um de nós temos, e o resto ele faz transbordar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão.
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos amigos e irmãos, aqueles que nos escutam pela Rádio Catedral, terminamos agora o mês de novembro, há cerca de 3 dias, e a rádio não conseguiu alcançar a sua meta. Ficamos com em torno de 83% da meta. E esses meses, veja bem, gente, esses meses de novembro e dezembro são meses terríveis para nós, porque a grande despesa da Rádio Catedral é a despesa com mão de obra. Nós somos uma empresa de serviço, e serviço é mão de obra, e nós praticamente temos 3 meses dentro de 2 com o 13º salário. Nós precisamos da sua ajuda. Eu queria te lembrar que esse mês de dezembro é extremamente difícil para nós, e nós temos um boleto extra, inclusive comemorando o aniversário da Rádio Catedral, que é nessa segunda-feira. Temos uma programação maravilhosa, especial para vocês na segunda-feira. Temos a missa da Rádio Catedral às 12 horas aqui em frente à Rádio Catedral, na Igreja do Sagrado Coração. Aqueles que quiserem vir, podem vir. E nós vamos ter uma programação especial. Então eu queria te pedir um auxílio nesses dias em que a rádio está em festa. Dá um presente para a Rádio Catedral. Não precisa nem esperar o dia 8 não, porque às vezes a gente gosta de receber um presente antecipado, não é isso, Denise? Se você puder, você que já ajuda a gente com os boletos, ajuda a gente com o Pix. É o momento de você fazer um Pix e nos dar um presente. Não é para nós, é para a Rádio Catedral, para essa obra de Deus que vai chegando nas casas das pessoas, que atinge milhares de pessoas com a palavra de Deus. A nossa chave Pix, eu vou dizer para você, anota aí, olha só, 3579-79-6800-0175. Repetindo, 3579-79-6800-0175. Você também pode telefonar aqui para a nossa central de relacionamento e se tornar um amigo da Rádio Catedral. Você vai receber os boletos mensalmente e vai poder fazer a nossa ajuda, né? Através dos boletos. O telefone da nossa central de relacionamento é 3231-3560. Na central de relacionamento você pode se inscrever, você pode pedir as suas orações, você pode pedir para participar do texto, você pode colocar intenções. E também pode ser feito através do WhatsApp. O nosso WhatsApp, 3231-3567. Você abre lá e tem várias opções para você escolher. Ajude-nos a levar essa obra adiante. Pague os seus boletos desse mês de dezembro, o boleto extra da Rádio Catedral, e, se possível, ainda nos ajude com alguma coisa no Pix. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, a quem hoje celebramos, e de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rádio Catedral, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia e um bom final de semana para vocês todos. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,